Comecei a gravar. Então, bom dia a todos. Hoje vamos para começar a nossa última etapa aqui no curso, que é o 7º conjunto de slides dessa disciplina, onde agora vamos estudar, o modelo de resposta ao impulso do nosso canal de rádio e, como consequência, analisar a dispersão temporal desse canal de rádio. E o objetivo desse estudo da resposta ao impulso tem a ver com a necessidade, em várias situações, de você ter uma caracterização mais banda larga do seu canal de rádio. Então, vamos lembrar que, até o momento, todas as nossas análises foram feitas assumindo uma portadora, transmitida, pura, sem modulação alguma, um sinal monocromático, uma única frequência. Isso é uma caracterização faixa estreita do seu canal de rádio. Pode ser que ela seja suficiente se o seu canal de rádio for, relativamente falando, um canal faixa estreita, ou seja, a largura espectral do canal é muito, muito menor do que a frequência da portadora, geralmente na frequência central desse canal. Quando isso não é verdade, provavelmente caracterizar esse canal de rádio, esse sistema, com uma única portadora, numa única frequência, provavelmente não é mais suficiente. E aí a gente vai, então, nós não vamos falar sobre tudo que envolve essa modelagem banda larga, a gente vai só dar umas pinceladas. É o iniciozinho de uma análise mais banda larga. Mas a boa notícia é que tudo aquilo que a gente aprendeu até o momento, logicamente, dependendo do cenário, não é jogado fora. A gente vai ver, talvez na semana que vem, as relações de potência, ou na quinta-feira ou na semana que vem, que mostra que os modelos anteriores, faixa estreita, mesmo quando você está lidando com uma caracterização mais banda larga, eles são todos aproveitados. Lógico que cada um no seu cenário. O gume de faca, por exemplo, não é utilizado num ambiente urbano, tá? Mas, enfim, cada um daqueles modelos, dependendo do cenário, continuam podendo ser utilizados para obter o valor médio, o valor esperado da potência que chega até o receptor numa certa localidade, numa área relativamente pequena. Então, aqueles modelos anteriores, eles não são jogados fora. Eles continuam sendo utilizados, mas você precisa complementar a caracterização do canal de rádio se ele for considerado banda larga. Então, através do modelo de resposta impulsional, a gente vai fazer a caracterização temporal, a caracterização da dispersão temporal desse canal de rádio, ou seja, são os retardos, as diferentes componentes multipercursos chegando atrasadas, dispersas no tempo. E isso vai nos dar a faixa de coerência desse canal de rádio. E esse canal de rádio é considerado estacionário se a largura do sinal transmitido for mais estreita que a faixa de coerência. E aí, a nossa caracterização, o que a gente vê aqui no curso, praticamente é tudo que você precisa para fazer a caracterização. Caso contrário, a gente precisa, enfim, de outras técnicas que não são cobertas, não são vistas aqui no curso, como, por exemplo, equalização do sinal quando chega no receptor, diversidade de antena, receber o sinal com mais de uma antena e por aí vai, tá? E aí a gente termina essa sequência de slides falando um pouquinho sobre o que a gente faz aqui na UFMG, em cima dessa caracterização banda larga de canais de rádio. Então, começando, quando você tem um canal de rádio com
várias componentes multipercurso e com mobilidade entre a mudança da distância entre o transmissor e o receptor, você tem variações temporais complexas. Basicamente, essas componentes multipercurso que chegam até o receptor são réplicas atenuadas, defasadas e atrasadas do sinal que foi transmitido. Nós agora estamos mais interessados em caracterizar o atraso entre essas diversas componentes multipercurso. Esse atraso, ele é prejudicial. Por exemplo, em comunicações digitais, esses sinais atrasados, se eles forem intensos, vão acabar provocando interferência intersimbólica no receptor. Isso daí vai acabar impondo um limite superior para a taxa de transmissão. Vocês sabem, na prática, né, do dia a dia, que a gente consegue taxas de transmissão bem maiores através de sistemas cabeados, por exemplo, através da fibra óptica, do que através de propagação sem fio. E um dos motivos para isso são esses atrasos dessas réplicas, desses multipercursos, dessas componentes de multipercurso que chegam até o receptor. Tais réplicas, junto com o movimento, né, junto com o efeito Doppler, causam não apenas a dispersão espectral que a gente estudou antes desse assunto, né, como também a dispersão temporal, que é o que falta para a gente terminar este curso, caracterização dessa dispersão temporal por causa dessas componentes multipercurso que chegam atrasadas no receptor. Então, a gente vai ver que essas dispersões limitam a capacidade de transmissão. No caso da dispersão temporal, ela vai impor um limite superior para a largura espectral ocupada pelo sinal e, consequentemente, em sinais digitais, isso afeta, né, limita um limite superior para a transmissão de bits, para a taxa de bits. Se a largura do sinal que está sendo transmitido for suficientemente estreita, como, por exemplo, em sinais analógicos, rádio AM, até mesmo a rádio FM atual. Os modelos banda estreita que a gente estudou previamente provavelmente são suficientes. A gente não precisa fazer mais nada. Caso contrário, nós precisamos determinar essa dispersão temporal e o que a gente vai achar através dela, que é o parâmetro mais importante aqui para a gente, nesse último conjunto de transparências, é achar a faixa de coerência, né, desse canal de rádio, devido a essas componentes multipercurso. Num ambiente com multipercurso... perdão, estou falando muito. Até o momento, alguma pergunta? Não, por enquanto não. Beleza. Então, basicamente, né, defasamentos, atrasos estão associados à trajetória que cada componente multipercurso percorre até chegar no receptor. Então, mais uma vez, aquela figura que eu já tinha mostrado anteriormente, um transmissor, um receptor, esse carrinho aqui em movimento, e várias componentes multipercurso. Algumas pode ter o raio direto, da componente direta entre o transmissor e o receptor. Se ela existe, provavelmente existe uma outra que não está ilustrada aqui, que é aquela componente que espalha, reflete, né, no chão e chega até o receptor. Outras vão refletir, espalhar pelos prédios obstáculos em volta e, eventualmente, até no próprio trânsito que você tem no local. E aí vamos lembrar, se, né, fizéssemos uma análise fasorial, regime harmônico temporal, da fase associada a essas trajetórias, vamos lembrar que essa fase é dada por essa exponencial complexa aqui, ó, menos J, cujo argumento é menos JK. K é a nossa constante de propagação, é o ômega vezes raiz de μ epsilon. Se não houver perdas, 2π dividido por lambda.
K vezes a distância total percorrida. Esse R1 aqui está fazendo o papel da distância total percorrida, indo até lá os obstáculos e, eventualmente, chegando no receptor. Uma outra componente multipercurso provavelmente vai percorrer uma distância diferente. Consequentemente, isso te dá um defasamento entre as componentes multipercurso que chegam até o receptor. Agora, imagina, além disso, a variação da frequência. Lembra que K é ômega raiz mi epsilon, 2π sobre lambda. Então, para frequências diferentes, o valor do K é diferente. Logo, esse defasamento ele varia com a frequência. Se o seu canal de rádio, se o sinal que está sendo transmitido possui uma largura espectral relativamente grande, relativamente larga, de modo a ser caracterizado como faixa larga, você vê que esse defasamento não é o mesmo ao longo da faixa. Isso vai acabar causando problemas para o sinal recebido. Se a largura espectral do sinal for estreita, e, consequentemente, o comprimento de onda e a constante de propagação K variam um pouco, né, ao longo da faixa, esses efeitos do multipercurso não são seletivos. Ou seja, eles não variam com a frequência, variam muito pouco. Né? Lógico que eles variam, mas muito pouco. E a gente chama isso de desvanecimento uniforme. Caso você não tenha componente direta e a quantidade de componentes multipercurso for suficientemente grande, esse desvanecimento uniforme geralmente é modelado por aquela variável Rayleigh que a gente estudou antes. E, basicamente, a maior consequência que existe para o sinal que chega até o receptor é a variação da amplitude dele. Isso afeta bastante sinais AM, mas vai afetar menos sinais modulados em ângulo, né? Tanto em fase como em frequência. A primeira geração dos telefones móveis, chamada de AMPs, era baseada em modulação de amplitude, era mais simples. Por causa desses problemas, da segunda geração em diante, o pessoal não usa mais modulação em amplitude. E aí esses efeitos diminuíram. Por outro lado, os sinais começaram a ficar mais banda larga, né? Porque você quer receber sinal de tudo quanto é tipo, menos falar com alguém. Você quer receber vídeo, você quer usar o telefone para tudo, menos para falar com uma pessoa. Então, se por um lado a modulação, né, melhorou, por outro lado os sinais ficaram mais banda larga. Então, se o desvanecimento for uniforme, a caracterização é bem mais complicada. E nós não vamos trabalhar com esse tipo de caracterização neste curso. A gente vai até o ponto de identificar o desvanecimento como sendo uniforme ou não. Caso você chegue à conclusão que esse desvanecimento é uniforme, praticamente tudo que a gente viu no curso vai ser suficiente se um dia você precisar trabalhar com esse tipo de caracterização. Caso contrário, você vai precisar complementar isso através de outras fontes ou, no caso da UFMG, com outras disciplinas. Caso contrário, ou seja, se o desvanecimento não for uniforme, os efeitos do multipercurso eles podem distorcer consideravelmente o espectro, esse desvanecimento passa a ser seletivo, é o pior caso para você modelar, para você caracterizar. A gente não vai fazer essa caracterização. A gente só vai até o ponto de, através de determinadas métricas, determinar se esse desvanecimento é uniforme ou não. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos adiante. O desvanecimento será caracterizado como uniforme ou seletivo, dependendo, entre outras coisas, não é só isso, mas entre outras coisas, é bastante importante comparar a largura
de faixa, largura espectral do sinal transmitido. E aqui, nas notas de aula, a gente vai chamar isso de BW, para manter a notação com o livro-texto em inglês, né? O bandwidth. Então, esse aqui, o BW, vai ser a largura espectral do sinal. A largura do seu canal de rádio. Dependendo do serviço, os canais têm diferentes larguras. E a gente tem que comparar essa largura do sinal com um parâmetro que a gente ainda não aprendeu a calcular aqui no curso, que é a faixa de coerência do canal de rádio. E aqui a gente vai identificar como BC, a banda de coerência, né? Em inglês, basicamente, é a mesma coisa. Se o seu sinal PW tiver uma largura espectral bem menor do que a faixa de coerência desse canal de rádio, o desvanecimento é considerado uniforme. E praticamente essa caracterização faixa estreita que a gente vem fazendo até o momento é mais do que suficiente para você definir, caracterizar o seu sistema de rádio. Essa faixa de coerência é estabelecida através de correlação entre componentes espectrais do sinal recebido. A gente não vai mostrar esse modelo aqui, que ele é mais trabalhoso. Então, no final, a gente vai dar a fórmula mágica que fornece para você essa faixa de coerência. Mas, basicamente, você pega, por exemplo, um ambiente como aquele do modelo do Clark, com várias componentes multipercurso, e faz chegar até o receptor duas componentes multipercurso, cada uma com uma frequência. Por exemplo, ômega 1 e a outra ômega 1 mais delta ômega. E achando a correlação, né, entre esses sinais, a gente faz a pergunta, né, qual o maior espaçamento entre as frequências, ou seja, qual é o maior delta ômega, de tal maneira que essa correlação seja de tantos por cento. Aí depende, né, 70%, 90%, 50%, depende do tipo de modulação, depende do sistema. A esse valor de ΔW, né, ou ΔF, se você dividir por 2π, essa é a faixa de coerência do seu canal de rádio. Em alguns livros, o Rapaport não mostra isso. O Rapaport vai fazer que nem a gente faz aqui. Joga a fórmula para vocês utilizarem. Em alguns livros, como o livro do Lee, esse modelo, né, essas contas são todas apresentadas e você chega no final, na fórmula bonitinha, para essa faixa de coerência. Isso eu vou ficar devendo para vocês. Eu não vou fazer aqui como eu já fiz antes, com o tempo de coerência, que a gente mostrou como se chega na fórmula. Aqui eu vou ficar devendo para vocês. A gente vai apresentar a fórmula mais adiante. Ela vai depender desse espalhamento temporal dos sinais. A faixa de coerência são afetadas e definidas pela dispersão temporal. E aqui eu tenho um gráfico que foi provavelmente tirado do livro do Rapaport. Esse gráfico é o gráfico que agora vai nos acompanhar, ou algo parecido com esses gráficos. Teoricamente, o que nós estamos vendo aqui é um sinal recebido no ambiente com multipercurso. Imagina que você transmitiu um pulso, idealmente deveria ser um impulso, né? Para a gente obter a resposta ao impulso daquele canal de rádio. Se ele for linear, é tudo que a gente precisa. Então, imagina que você transmitiu um pulso, perdão, ele não é um impulso, mas é suficientemente curto, estreito no tempo. E aqui nós estamos recebendo, numa certa posição, numa certa localidade, o que é recebido pela antena receptora ao longo do tempo. Então, a gente observa uma figura, por exemplo, quando não houver a componente direta, porque a componente direta é provavelmente a mais intensa. Então, quando a componente direta está presente, esse primeiro pulso que chega é bem mais intenso do que os demais.
Se essa componente direta não estiver presente, você recebe algo parecido com isso. Esse trem de pulsos, onde, em princípio, cada pulso desses representa uma componente multipercurso. Umas vindas de trás, outras refletiram lá na frente, chegaram até você e por aí vai. E elas chegam atrasadas, porque os percursos percorridos por cada uma são diferentes. Então, existe esse atraso entre elas. A isso nós damos o nome de dispersão temporal. Quanto menor for a dispersão temporal, ou seja, se os pulsos chegarem todos juntinhos um do outro, bem pertinho do outro, provavelmente você tem ali um desvanecimento uniforme. Provavelmente a faixa de coerência daquele canal de rádio é bem larga. Essa faixa de coerência é mais ou menos inversamente proporcional à largura desse espalhamento. Quanto mais espalhado, menor é a faixa de coerência do canal de rádio. Quanto mais juntinhos chegarem esses sinais, esses pulsos, né, maior é a faixa de coerência daquele canal de rádio. E é isso. A gente vai querer caracterizar e tentar explicar, né, o significado por trás de uma resposta ao impulso como essa, e através da obtenção dessa resposta ao impulso, determinar a faixa de coerência desse canal de rádio. Uma adequada caracterização da dispersão temporal tem que ser banda larga, em princípio. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Professor, Oi. uma pergunta que eu não estou me lembrando. Uhum. A caracterização em faixa larga e faixa estreita é feita por uma proporção, né? Tipo, a largura da banda. Eu não me lembro direito. Você tem razão. Por exemplo, se você tem um dispositivo, um dispositivo de comunicação, geralmente você compara a largura, né, da faixa de operação com a frequência central, que geralmente é a frequência da portadora. Aqui, essa caracterização faixa larga ou faixa estreita vai depender não só do sinal em si, mas também do ambiente em que ele está. Por exemplo, um certo sinal por uma fibra ótica pode ser considerado faixa estreita, de repente. Então, a gente vai ter que comparar a largura. Lógico que depende da modulação, depende de um monte de coisa. Só que nada disso vai ser levado em consideração aqui no curso. A gente simplesmente vai pegar um BW que caracteriza essa largura de faixa, né, do canal ocupada pelo sinal e comparar com essa tal faixa de coerência. Isso daí, junto com uma comparação que a gente vai fazer com o tempo de coerência, é que vai definir se o nosso desvanecimento é uniforme ou não. E se esse desvanecimento é rápido ou lento. Isso é o objetivo nosso nesse último conjunto de transparências. E eu poderia dizer se é uniforme a faixa estreita? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter um sinal banda larga, onde todas as componentes daquele espectro padecem, né, da mesma atenuação ou da mesma amplificação do mesmo jeito. Entendi. Se isso acontece, o desvanecimento é uniforme, independente do sinal ter um espectro um pouco mais largo ou não. Entendi. O teu sinal vai ser considerado faixa larga ou faixa estreita em relação ao sistema. Por exemplo, imagina, mal comparando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas imagina assim, um filtro passa-faixa. O sinal é mais largo ou mais estreito dependendo da faixa de operação daquele filtro. Ah, sim, entendi. Então depende do canal também, depende do sistema, do ambiente, do cenário onde essas antenas estão inseridas. Não depende só do sinal. É lógico que o sinal faixa estreita, por definição, vai ter mais probabilidade de sofrer um desvanecimento uniforme do que outro. Mas não depende só do sinal, depende do sistema também, do canal de rádio. Beleza ou não? Beleza, obrigado. Nada.
Então, na aula de hoje, a gente vai estar mais interessado aqui em definir, né, parâmetros, letras, falar um pouquinho desse modelo de resposta impulsional e justificar, né, para as próximas aulas por que a gente vai utilizar o envelope complexo, né, a análise na banda base, para fazer as análises que seguem. Lógico que o interesse é sempre simplificar a nossa análise. O envelope complexo está para um sinal, né, de comunicação modulado, assim como o fasor está para a nossa portadora sem modulação. É uma maneira de você representar o sinal sem a necessidade de colocar a frequência da portadora junto. E isso simplifica a matemática. Então, a gente vai primeiro definir aqui a resposta ao impulso e depois, dentro de certas circunstâncias, que são todas pertinentes a um sistema de comunicação, mostrar que essa caracterização ela pode ser feita com o envelope complexo, ao invés de fazer com o sinal propriamente dito. Isso vai simplificar bastante a nossa análise. A figurinha clássica, você tem uma antena transmissora, outra recebendo o sinal transmitido vai ser representado aqui por XT. Observe que ele não é mais necessariamente uma portadora sem modulação, como era antes. Ele pode ser um pulso, por exemplo, que é o que vai acabar acontecendo nas próximas aulas. Do outro lado, você recebe esse sinal. Repare que esse sinal Y não é o sinal demodulado. É o sinal antes da demodulação, ou seja, na posição do receptor. Antes, nos terminais do receptor, antes dele ser processado lá dentro do sistema. Tá? Então, não é o sinal demodulado, não é a informação. É tudo aquilo que chega nos terminais do receptor antes do equipamento que tem ali, do rádio, receber esse sinal, amplificá-lo, processá-lo, demodulá-lo, etc, etc. E essa resposta depende da posição, como a gente já viu. Determinadas regiões de uma cidade pode ter um sinal mais intenso ou menos intenso, dependendo se tem bloqueio da componente direta, etc, etc. Então, em princípio, isso daqui é função não só do tempo, mas da posição em que você está. E, consequentemente, se esta caracterização estiver sendo feita numa região não muito grande, sei lá, 30, 40, algumas poucas dezenas de comprimentos de onda, a gente vai assumir que esse canal é estacionário, invariante no tempo e linear. Isso daí é uma afirmação bastante pesada. Então, isso daqui, por exemplo, essa caracterização não serve para uma cidade inteira, e sim para localidades dentro dessa cidade. A gente vai assumir esse sistema linear, invariante no tempo, e aí ele será totalmente caracterizado se você achar a resposta ao impulso. Se esse sinal X for um impulso, a saída é a própria resposta ao impulso. E se esse canal for invariante e linear, qualquer que seja a entrada, a saída vai ser a convolução dessa entrada com essa resposta ao impulso. E seguindo a notação do livro-texto, essa resposta ao impulso vai ser representada por essa função H. Então, o H aqui não é a altura. Agora, o H vai ser usado para representar a resposta ao impulso desse sistema. E o resto vocês já viram em sistemas, em análise de sistemas lineares. Uma vez obtida a resposta ao impulso, a convolução te dá o sinal que você tem ali nos terminais do receptor. Então, aqui nas notas de aula, como é costume, né, ao invés de representar essa convolução através dessa integral, a gente vai usar esse símbolo, esse asterisco, para representar essa operação. Em relação a essa equação, alguma dúvida, alguma pergunta?
Então, toda vez que a gente enxergar um asterisco, não é mais com complexo conjugado, né? Vai representar aqui, ó, a convolução entre esses dois sinais. Então, se esse sinal de entrada for o impulso, representado por essa função delta de Dirac, ou Dirac, não sei nunca qual é a pronúncia correta, a saída é a própria resposta ao impulso. Só que a gente vai querer fazer essa análise usando o envelope complexo dos sinais, que isso vai facilitar a matemática mais adiante. Então, um próximo objetivo, se eu não estiver enganado, é definir o envelope complexo e reescrever essa relação, que está aqui, ó, essa integral de convolução, utilizando os envelopes complexos desses sinais envolvidos aqui. Perdão. Então, os sinais, independentemente de serem analógicos ou digitais, são geralmente modulados, ou em amplitude ou em ângulo. E aí a gente pode, numa certa localidade desse cenário, representar esse sinal x de t sem grandes perdas de generalidade através dessa equação aqui, ó. Se houver modulação na amplitude, esse A vai tomar conta dela. Um A que varia com o tempo. E se houver variação, né, modulação em ângulo, é só a gente utilizar essa função psi, ou melhor, φ, que varia com o tempo, independente da modulação ser em fase ou frequência. Tá? E esse Dzinho aqui é para a gente não se esquecer que isso lá na frente depende da posição em que o seu receptor está. E o que atrapalha aqui, ó, geralmente nas análises, é esse termo aqui, ômega-t, ômega-ct. Porque em sinais de comunicação, geralmente ômega-ct varia muito mais rapidamente, é muito mais intenso que as demais variações, mesmo em sinais banda larga. Mesmo em sinais banda larga, vocês sabem, a largura espectral do sinal é muito, muito menor do que a frequência central, a frequência da portadora. Então, esta variação geralmente atrapalha a gente na hora de fazer contas. Então, a gente quer eliminar, até porque a gente conhece esse termo. Ômega C é a frequência angular da portadora. Eu não preciso dessa informação. Ela já está implícita, né, na hora que você define o seu sinal de comunicação. Então, por motivos muito parecidos com aqueles que nos levam a definir fasores, quando nós tratamos de sinais harmônicos no tempo, nós vamos aqui definir o envelope complexo. O envelope complexo não é um fasor. Na verdade, o fasor é que é um caso particular de envelope complexo. O fasor é o envelope complexo quando o A e o φ não variam com o tempo. Ou seja, quando a sua grandeza, no caso aqui a função x, for puramente senoidal. Quando o sinal é puramente senoidal, o envelope complexo é o próprio fasor. Tá? Então, a gente vai estender de uma maneira muito parecida com o que é feito na análise fasorial e vamos manipular esse sinal. Tá? Sem maiores explicações. A explicação é, vamos fazer algo parecido com o que a gente já fez antes com os fasores. Ou seja, lembra da definição do fasor? A gente não quer escrever, seja lá por que motivo for, esse sinal usando esse cosseno. Então, ao invés do cosseno, eu vou usar exponencial complexa. Lembrando que cosseno de alfa é a parte real de E elevado a J alfa. Então, este termo aqui eu ponho dentro do argumento da exponencial complexa. O A, por definição, é real, então eu posso passar para dentro sem problema nenhum. E este sinal, na verdade, é o real disso aqui. E dentro dessa exponencial complexa, eu separo o argumento que possui o ômega C vezes T. Eu isolo esse termo.
O que sobra, por definição, é o envelope complexo daquele sinal. E para eu obter o sinal de volta, basta eu multiplicar o envelope complexo do sinal por E elevado a J ômega T, ou ômega CT, e tirar a parte real disso. Essa é a definição do envelope complexo. Para o sinal de entrada X, para o sinal transmitido, a letra C vai ser usada seguindo a notação do livro-texto. Essa letra C, essa função C aqui, ó, complexa, ela é complexa, amplitude e fase. Essa função C complexa vai ser o envelope complexo do sinal X. Para os outros sinais, a gente vai usar outras letras, mas o C a gente vai reservar para ser o envelope complexo do sinal X. Em relação à definição do envelope complexo, alguma pergunta? Repare que o C, o envelope complexo, não é um fasor, porque fasor não varia com o tempo. Na verdade, o fasor é um caso particular de envelope complexo quando o seu sinal é puramente senoidal, puramente harmônico temporal. Mas a definição do envelope complexo tem muitas semelhanças, né, com a definição do fasor, em particular essa daqui, ó. Por que que é vantagem, quando for possível, por que que é vantagem trabalhar com envelope complexo? Porque essa variação, que em sinais de comunicação é muito rápida, é retirada. A variação temporal do envelope complexo vai ser muito menor do que a variação temporal dessa exponencial. Essa é a vantagem, tirar fora essas oscilações da análise. Não tendo... eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já viram envelope complexo em outra disciplina? Eu nunca vi, não, professor. Opa! A não ser que vocês não tenham feito princípios de comunicação. Como é que chama? Fundamentos de comunicação? Eu já esqueci. Como é que é o nome? A matéria que o Cássio dá. Acho que é a introdução ao princípio de telecomunicações. Não, introdução? Não. Introdução não tem esse nome, não, é? Ou é princípio... Não tenho quase certeza que era introdução, não. Tipo, tem as matérias chamam introdutória. A introdução ao certificado, isso aí você vê lá no início do curso, algum professor vai falar sobre o certificado de estudo, não? Vocês já fizeram um laboratório de comunicações? Introdução mesmo, introdução à teoria das comunicações, uma coisa do tipo. Fala de novo, teoria das fundamento. comunicações. Vocês já fizeram a disciplina do Cássio? Sim. É introdutória, chama introdução a alguma coisa. Introdução? Bom, enfim. Lá, nessa disciplina, vocês não viram modulação AM, FM? Sim. Então, com certeza, vocês viram envelope complexo lá. Isso é muito utilizado em processamento de sinais, particularmente em sinais de comunicação. Justamente para isolar essa variação com a portadora, com a frequência da portadora. Beleza? Com certeza vocês já viram. Então, a gente está fazendo aqui quase uma revisão. Vamos ver a vantagem de fazer essa análise utilizando o envelope complexo. Como a gente retira essa exponencial de dentro do sinal, lembra das propriedades da transformada de Fourier. Quando você retira, né, esse E elevado a J ômega T, é como se você pegasse o espectro do sinal e desse um shift nesse espectro, ou seja, ao invés de ele ficar centrado em ômega igual a ômega C, o espectro fica centrado em ômega igual a zero. Então, fazer essa análise com envelope complexo no domínio da frequência equivale a fazer a análise na banda base. A gente chama essa análise também de análise na banda base, ou banda básica. Ou seja, ao invés de fazer a análise com o espectro centrado em ômega C, você faz lá
centrado em ômega igual a 0, sem perder nenhuma informação, rigorosamente, né? A sua informação está aqui, independente da modulação ser em amplitude ou em ângulo. A informação está toda aqui. Então, você não perde informação quando você faz essa análise. Vamos prosseguir. Então, de maneira análoga, vamos definir também os envelopes complexos da saída da função y e da resposta ao impulso. Então, sempre seguindo a notação do livro, HB, esse B vem de banda base, base. Esse HB é o envelope complexo da nossa resposta ao impulso. Observando que HB é uma função complexa, né? Envelope complexo é uma função complexa. E a gente vai usar a letra R. R não vai ser mais usado para distância, né? A gente sempre seguindo a notação do livro, o R vai ser usado para representar o envelope complexo do sinal nos terminais da antena receptora, do sinal Y. E a ideia agora é, usando aquela relação anterior, né, relacionar o envelope complexo da entrada C com o envelope complexo R e com o envelope complexo HB. Vamos ver se isso é possível. Se não fosse, a gente não estaria fazendo, né? Lógico que é possível. Mas dentro de certas condições. Então, o que a gente vai fazer, né? Como a gente vai querer manipular isso daí, e como o operador real é um operador não linear, real de um número complexo, você tem que jogar fora a parte imaginária. Então, para fazer as manipulações que a gente vai fazer daqui a pouco, não é interessante escrever, né, y igual a real R multiplicando E elevado a J ômega T. É preferível usar aquela propriedade dos números complexos. A parte real de número complexo Z é 1/2 do Z somado ao seu conjugado complexo. Repare, aqui eu vou ter dois termos ao invés de um, mas pelo menos todas essas operações são tranquilas. As fórmulas ficam maiores, mas não tem nenhum operador não linear atrapalhando. Então, ao invés de escrever o sinal Y dessa maneira, a gente vai escrever dessa daqui, ó. Repare que este termo é o conjugado complexo desse. Eu falei que o asterisco não ia aparecer mais para conjugado e eu errei, ó. Parece sim. Então, o asterisco aqui nessas notas de aula vai ser usado tanto para representar convolução, como também para representar o complexo conjugado. Então, R com esse asterisco é o complexo conjugado do envelope complexo. E o conjugado de E elevado a J ômega T é E elevado a menos J ômega T. E a gente vai fazer isso com todos eles. Então, aqui, ó, sabemos da análise de sistemas lineares que Y é a convolução entre o X e a função impulsional H. E aí nós vamos reescrever essas funções usando o envelope complexo, como está aqui embaixo. Então, repare, isso aqui representa a parte real disso aqui, que, por sua vez, é igual à função x, enquanto que isso daqui representa a parte real disso aqui, que, por sua vez, é a nossa resposta ao impulso. E aí, o que a gente vai fazer nas próximas transparências é igualar isso daqui com isso daqui, e vamos tentar ver se a gente consegue, né, isolar os termos onde aparece o asterisco, onde aparece o complexo conjugado. Porque o que a gente quer é uma relação entre R, C e HB. Vamos ver se isso é possível. Antes de prosseguirmos em relação a essa equação, alguma pergunta? Então, das propriedades da transformada de Fourier, perdão, e a gente vai querer antes, né, por causa dessa convolução, vocês já sabem que é muito mais fácil, se tudo correr bem, né, se as transformadas de Fourier
forem fáceis de serem calculadas, essa convolução é analisada com mais facilidade no domínio da frequência, usando a transformada de Fourier. Por quê? É uma pergunta. Por quê? Porque a convolução é uma multiplicação. Isso, exatamente. Aí a gente vai operar essa multiplicação no domínio da frequência, e se o resultado for simples, a gente volta para o domínio do tempo. Então, momentaneamente, vamos passar para o domínio da frequência para sumir com essa convolução aqui, ó. Se o resultado final for simples, a gente consegue entender o que aconteceria se tivéssemos feito essa análise toda no domínio do tempo. Então, para isso, a gente precisa das propriedades da transformada de Fourier. Porque eu tenho aqui, ó, conjugado complexo, eu tenho função multiplicando E elevado a J ômega T. Então, a gente vai ter que usar, a gente vai usar sem prova as propriedades, algumas delas vocês já viram, podem não estar lembrando, para podermos passar isso tudo aí, ó, para o domínio da frequência. Então, vamos lembrar, uma convolução no domínio, isso aqui, ó, vai representar a transformada. Por um lado é a transformada, no sentido contrário é a transformada inversa. Essa convolução no domínio da frequência vira esse produto aqui, ó. Então, por definição, tudo que for letra maiúscula vai representar a transformada de Fourier dos termos correspondentes no domínio do tempo. Então, por exemplo, esse x maiúsculo é a transformada de Fourier desse x minúsculo. Além disso, em alguns termos, aparece lá uma função, que no caso é o envelope complexo, ó, multiplicando E elevado a J ômega T. Então, vamos lembrar das propriedades da transformada de Fourier, que a transformada disso aqui, ó, é a transformada de Fourier desse envelope complexo, que vai ser representada aqui pelo R maiúsculo, com um shift de ômega C na frequência. Ó. Beleza? Então, quando eu faço isso, ó, eu estou pegando a transformada de Fourier daquele meu sinal, do envelope complexo correspondente, e trazendo, ó, ao invés de estar centrado em ômega C, melhor, ao invés de ficar centrado em ômega igual a zero, meu sinal fica centrado em torno da frequência da portadora, ômega C. Além disso, tenho também termos envolvendo o conjugado complexo. E aí é possível provar que a transformada de Fourier desse termo aqui é dado por isso. Onde esse R maiúsculo com esse asterisco é o conjugado complexo da transformada de Fourier de R. E aqui o sinal de menos tem a ver não só com o conjugado, mas também com a mudança aqui do sinal da exponencial. Nós não vamos provar isso, até porque se você provar, se você se lembra da propriedade 2, provar a propriedade 3 não é tão complicado assim. Então, passando a equação do slide anterior, né, para o domínio da frequência e aplicando essas propriedades, a gente reescreve a gente reescreve a transformada de Fourier do nosso sinal y desta maneira aqui, ó. De onde veio isso? Deixa eu voltar atrás. Estou tirando a transformada de Fourier disso. Então, a transformada de Fourier disso é a transformada de Fourier disso aqui, que vai ser igual à transformada de Fourier desse termo aqui embaixo. A transformada de Fourier disso, já estou aplicando aquelas propriedades 2 e 3. Ó. Isso daqui.
A convolução já sumiu, virou um produto. E aí eu vou operar as transformadas de Fourier tanto em cima do x como da função transferência H maiúsculo. E aí repare aqui embaixo, ó, eu vou ter 4 termos no final. Depois que eu fizer a multiplicação, eu vou ter 4 termos. Observe também que apareceu um meio aqui, por causa da definição do envelope complexo. E aqui embaixo apareceu um quarto, que vem um meio daqui e outro meio daqui. Aí a pergunta é, mas como é que isso daí simplifica alguma coisa? Vai simplificar porque o nosso sinal não é qualquer sinal, é um sinal de comunicações, de comunicação. Então, o sinal de comunicação tem uma característica, que vocês vão concordar comigo, que vai acabar simplificando, ó, na hora que eu fizer esses produtos cruzados aqui, ó. O que eu fiz aqui? Aí eu simplesmente nessa última igualdade eu abri tudo. Eu abri. Então repare, no primeiro termo temos a multiplicação de 2 termos, ó, ambos centrados em ômega C. Ômega C, ômega C. Em outras palavras, o nulo do argumento ocorre quando ômega é igual a ômega C. Então, esse espectro está centrado em cima da frequência ômega C. Aqui, ó, nesse segundo termo, temos um centrado em ômega C, multiplicando outro que está centrado em menos ômega C. No terceiro termo, temos um fator aqui, ó, uma função que está centrada em menos ômega C, e outra, multiplicando outra que está centrada em mais ômega C. E, finalmente, aqui temos uma centrada em menos ômega C, multiplicando outra também centrada em menos ômega C. Por que eu destaquei isso? Porque em comunicações é comum a faixa ocupada pelo sinal ser bem mais estreita do que o valor da frequência da portadora ômega C. E para o sistema também. Porque vamos lembrar que a antena, vocês não fizeram antenas ainda, mas a antena é um dispositivo banda limitada. Ele é como se fosse um filtro passa-faixa. Ela é projetada para operar dentro de uma faixa de frequência e vai operar mal nas outras faixas. O próprio rádio tem filtros que eliminam aquelas frequências espúrias, né, fora do canal onde que a Anatel separou para aquele tipo de serviço. Até porque rádios não podem gerar frequências espúrias, ou não deveriam, para não interferir com outros sistemas de comunicação. Então, o próprio canal de rádio em análise, ele é passa-faixa. Ele não é projetado para operar em todas as frequências. Como consequência daqueles 4 termos que aparecem, os 2 termos onde você tem um sinal centrado em ômega C, um espectro, né, centrado em ômega C, quando ele multiplica pelo outro centrado em menos ômega C, o produto deste por este vai dar quanto? Vou repetir. Eu vou multiplicar. Ó. Lembra que no domínio da frequência, o espectro do sinal na saída é a multiplicação desses dois aqui, ó. X maiúsculo com H maiúsculo. E essas funções, X maiúsculo e H maiúsculo, estão de forma gráfica, né, representadas desta maneira aqui. Quando eu fizer o produto deste cara, X maiúsculo, com este daqui, qual vai ser o resultado? É uma pergunta. Perdão.
Vai ser só duas componentes, uma ômega C e uma menos ômega C? Exatamente. Daqueles 4 termos, os únicos que não são desprezíveis são o produto deste, centrado em menos ômega C, com este outro, também centrado em menos ômega C, e deste, centrado em mais ômega C, com esse daqui. Os outros 2 cruzados são desprezíveis na prática. E acaba que, por essa característica dos sinais de comunicação, nós temos que esses produtos cruzados são praticamente nulos e, como consequência, ó, aquela expressão anterior ela é reduzida, é aproximada nisso aqui. Até aqui tudo bem ou alguma dúvida? E mais, repare que isso daqui, ó, é uma função centrada em ômega C. Esse produto também vai ser uma função centrada em ômega C. Enquanto que este termo é centrado em menos ômega C. E este outro termo aqui embaixo também é centrado em menos ômega C. Então, por causa dessas mesmas propriedades, é óbvio, né, que em comunicações, isso daqui vai ser igual a isso, enquanto que isso daqui vai ser igual a isso. E assim eu separo, eu isolo aquelas componentes complexas conjugadas desses meus envelopes e fico com uma relação onde vai ter o R maiúsculo, o C maiúsculo e o HB maiúsculo. Lembrando que o HB é a transformada de Fourier do envelope complexo da resposta impulsional. E observe que aqui vai ter um meio e aqui vai ter um quarto. Então, no final, vai aparecer um meio na jogada. E aí, a próxima etapa, quando eu igualar isso até isso, com isso daqui, a transformada inversa de Fourier vai ficar simples. O produto volta a virar uma convolução. Mas agora, uma convolução envolvendo só os envelopes complexos. Aqui. Ou seja, e lembrando que ó, aparece esse um meio aqui, ó. Então, vamos lembrar, HB é o envelope complexo da função impulso do sistema. Enquanto que nesta fórmula aqui aparece HB dividido por 2. Não se esqueça desse meio. Esse meio aparece aqui por causa da definição do envelope complexo. Então, repare, para os sinais de comunicação é interessante utilizar o envelope complexo. Você pode fazer toda a análise sem perda de informação, utilizando os envelopes complexos. E isso faz com que aquela variação rápida do cosseno de ômega t e do seno do ômega t desapareçam da análise que a gente vai fazer daqui para frente. Em relação a essa última relação, alguma pergunta? Então, a gente vai fazer as análises utilizando o envelope complexo, ao invés de usar o sinal propriamente dito. E aqui está uma representação, é tudo gráfico, né? É a representação do envelope complexo na entrada. Por exemplo, isso aqui pode representar o seu pulso. Aquela senoide que iria aparecer aqui, ó, oscilando dentro desse pulso, ela some da análise. Ela está implícita, ela não sumiu do problema. Ela só sumiu da análise. E aqui o seu pulso distorcido que chega do outro lado. Na verdade, do outro lado vai chegar um trem de pulsos por causa das componentes multipercurso. E não se esqueça de incluir um meio aqui, ó. Não se esqueça de incluir esse meio que vem da definição do envelope complexo. Então, a caracterização do canal de rádio pode ser feita através dos envelopes complexos. A gente chama isso de análise na banda base. Isso é muito comum em sinais de comunicação modulados.
Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Eu vou terminar a aula de hoje, a aula é mais curta, pegando esse exemplo que a gente já estudou antes, mais uma vez, é o modelo da Terra plana, que tem duas componentes multipercurso, né? O raio, o campo que chega direto na antena receptora e aquele que vem espalhado, aqui interpretado como refletido pelo solo. Então, isso daqui é um sinal que tem duas componentes multipercurso, vai nos ajudar a entender como obter o envelope complexo da resposta impulsional quando você tem muitas componentes multipercurso. Se tudo correr bem, fazendo para um caso como esse, com duas componentes multipercurso, depois, sem grandes dificuldades, a gente vai conseguir estender para uma situação com várias componentes multipercurso. Então, a gente vai fazer isso, mais uma vez, estudando o modelo da Terra plana. Por que o modelo da Terra plana? Porque a gente já estudou antes. Então, vamos lá. É o mesmo modelo de antes, ou seja, a onda, o sinal transmitido, é uma portadora sem modulação. Porque, afinal de contas, se o nosso sistema é realmente linear e invariante, você consegue estudá-lo, ou a análise através da função da resposta ao impulso vale independente do sinal. Então, a gente vai, mais uma vez, utilizar a portadora sem modulação, porque a gente já resolveu esse problema. É só para não ter que resolver tudo de novo. Para ilustrar a obtenção da resposta ao impulso nessa situação. Puxa vida, mas como é que a gente vai saber a resposta ao impulso? Porque a gente já conhece a resposta na saída. Então, a gente vai comparar a resposta, o sinal na entrada, com o sinal na saída, e automaticamente, a matemática aqui é tão simples, automaticamente a gente vai ter a resposta ao impulso desse problema. E, consequentemente, vamos achar o envelope complexo para essa situação descrita pelo modelo da Terra plana. Em relação a esse exemplo, antes de começarmos, alguma pergunta? Então, sem mais delongas, a gente não vai repetir isso tudo de novo. Na análise fasorial, lembrando que a gente assume um enlace suficientemente comprido para que a gente não se preocupe com a polarização desse campo, ou ela é vertical ou ela é horizontal. Se não for nenhuma nem outra, se for uma combinação das duas, você já sabe como tratar o problema. Foi um dos problemas que a gente viu lá no início do curso. Então, tanto para polarização vertical como para polarização horizontal, você soma o campo direto com o campo refletido, no caso aqui os fasores, né? E essa soma é dada por essa expressão aqui. Tá? Entra a potência radiada, a diretividade da antena ou na direção do receptor, ou, nesse caso aqui, na direção do ponto de reflexão. Entra o coeficiente de reflexão, que é complexo. E aí você vai usar ou o da polarização vertical ou o da polarização horizontal. E entra aqui esse fator de onda esférica, que é a função da distância total percorrida. Para o campo direto é R, para o refletido é R1 mais R2. Não se esqueça, esse coeficiente de reflexão é uma grandeza complexa, tem amplitude, que vai ser representada por esse módulo, e tem a fase, que aqui vai ser representada, mais uma vez, pela função φ. Aqui esse φ vai representar fase, e não o sinal, a informação que modula o ângulo da portadora. Tá? É a mesma letra usada para várias coisas, mas infelizmente é assim, tem pouca letra, não se confundam. Essa fase vai ser incorporada a essa exponencial. E aí a gente passa para o domínio do tempo, porque afinal de contas a gente quer obter, é o envelope complexo da nossa resposta ao impulso.
Então, a gente passa para o domínio do tempo. Não precisava, tá? Mas vamos passar para o domínio do tempo. Aí, como sempre, a gente pega, multiplica por E elevado a J ômega T, ou J ômega CT. Aqui eu só estou multiplicando ômega, aqui é a nossa frequência da portadora, e tira a parte real. Então, nesse primeiro termo ficou cosseno de ômega T menos KR, enquanto que aqui embaixo, ao invés de R, aparece R1 mais R2, e também aparece a fase do nosso coeficiente de reflexão. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, esse daqui, ó, é o nosso sinal Y, é o sinal que chega aqui nos terminais do receptor. O nosso sinal X é uma certa amplitude, que aqui não foi colocada explicitamente. Eu devo ter assumido unitária, vezes cosseno de ômega t. O nosso X é um cosseno de ômega t. E o nosso Y é toda essa tralha aqui, ó. A relação entre o nosso X e o Y é a nossa resposta impulsional. O envelope complexo dessa resposta é o HB, que a gente quer determinar. É isso que a gente vai fazer. Como é tudo cosseno, essas análises vão ser bem tranquilas aqui. É só não perder o rumo do que a gente está fazendo. Então, lembrando que K é ômega raiz de μ, ou ômega dividido pela velocidade da luz. O que eu fiz foi, onde aparecia K vezes R, ou K vezes R1 mais R2, eu troquei o K por ômega dividido por C, e o ômega eu pus junto aqui, ó, com aquele ômega que multiplica o tempo. E reescrevi os argumentos das senoides desta maneira. Foi só isso que eu fiz aqui. E, como já tinha dito, né, esse é o nosso sinal Y desse problema bem simplesinho. Por uma certa posição, porque é da posição onde está o receptor que você determina, da posição do transmissor, que você determina o R e o R1 e o R2. Então, lógico, R, R1 e R2 são funções de D. São funções de D. O alfa, essa fase também, que a posição define o ângulo de incidência da onda e, consequentemente, não só a amplitude, mas também a fase do coeficiente de reflexão. Então, tudo isso aqui é função da distância, da posição em que o receptor se encontra. E aqui o tempo, a variação com o tempo. Então, faz sentido, né, o que a gente tinha falado antes. Por inspeção, a gente vai provar, se não me engano, no próximo slide. Sabendo que o nosso sinal de entrada é o cosseno de ômega t e que a saída é dada por isso, a função, né, que convoluída vai te dar a resposta na saída, convoluída com a entrada, vai dar a resposta na saída, o envelope complexo dela é dada por isso daqui, ó. Então, repare, na resposta, no envelope complexo da resposta ao impulso, lembrando de sempre incluir aquele dividido por 2. Você tem cada componente multipercurso, vem multiplicada pela amplitude do sinal, ó, esta amplitude aparece aqui. O retardo T menos a distância percorrida dividida pela velocidade da luz aparece no argumento da função impulso. Ou seja, isso é um impulso que chega em tal igual a R dividido por C. Esse outro é um impulso que chega em tal um tempinho depois, porque a distância percorrida foi maior. Então, tal representa os retardos, ou seja, representa o tempo medido no referencial do receptor. Essas componentes vêm ainda multiplicadas pelo E elevado a J ômega tal,
no nosso caso vai ser ômega C, e havendo fase, como é o caso dessa componente refletida, havendo uma fase extra, essas fases dependem do mecanismo de propagação. Você inclui essa fase aqui, ó, no envelope complexo. Então, estudando esse problema, mais tarde a gente vai ser capaz de determinar a metade do envelope complexo para um cenário com várias componentes multipercurso. Aqui vai entrar a amplitude da componente, aqui vai entrar o tempo de retardo em relação a, por exemplo, primeiro termo que chega, a fase do mecanismo de propagação entra aqui, e isso vai ver multiplicado por E elevado a menos J ômega C vezes tal. Então, graças a esse problema simples, né, com apenas duas componentes multipercurso, a gente vai conseguir, na próxima aula, estender para obter a resposta, o envelope complexo de um sistema com mais componentes multipercurso. Falta provar que, uma vez que este é o sinal, né, que chega lá na saída, que este é a metade do envelope complexo da resposta impulsional daquele canal de rádio. Isso a gente vai fazer agora na próxima transparência. Mas, tirando fora a prova que ainda não foi apresentada, alguma pergunta nessa expressão aqui, ó? Então, não tendo pergunta, então, só para concluir aqui o slide, a variável tal é o retardo, faz o papel do tempo no referencial do receptor. Tá? Geralmente, o tal, né, o retardo tal igual a zero, é ajustado para ser o tempo de chegada da primeira componente. Se houver visada direta, essa primeira componente é o raio direto, como é o caso aqui, ó. O tal seria ajustado para esse argumento ser igual a zero. E aí as outras estão atrasadas em relação à primeira. Isso vai valer mesmo que a visada direta não esteja presente. Aí a referência vai ser o primeiro que chega. Aí vai depender do cenário. Então faltou provar que realmente essa última expressão é o que a gente disse que é, né? Então está aqui a prova. Então, no nosso caso, o sinal na entrada é esse cosseno de ômega t, amplitude unitária. Não tem fase, não tem amplitude unitária. Então, o envelope complexo aqui é o fasor correspondente a essa senoide, que é simplesmente 1. Amplitude 1, fase 0. Esse é o envelope complexo do nosso sinal. Por isso que os cálculos são simples, né? Porque a convolução com essa unidade aí vai ser tranquilíssima. Consequentemente, o envelope complexo do sinal lá na saída, lembrando que a gente usa a letra R para representar o envelope complexo do sinal Y. Sendo nossos sinais, né, de banda limitada, vai ser dado por essa convolução. Ou seja, é 1 convoluído com aquilo que a gente definiu como sendo a metade do envelope complexo de HB. Repare que essa expressão é aquela última, do último slide. E aí, se você fizer, né, as contas, a convolução com a unidade é tranquila. Aqui, ó. Que é o próprio envelope, é o próprio fasor que representa o seu sinal na saída. Que aqui, como o sinal de entrada não tem modulação, a gente podia fazer tudo com fasor. O envelope complexo é o próprio fasor. Bom, mas de qualquer maneira, eu provei dessa maneira, multiplicando por E elevado a J ômega t, tirando a parte real, você chega no Y. E com isso, a gente prova que a gente acertou na expressão do 1/2 vezes HB. Então, perdão, em relação a essa transparência, alguma pergunta?
Aqui foi muito tranquilo, porque o envelope do sinal de entrada era unitário. Essa convolução aqui foi... A gente fez tudo isso basicamente por inspeção. Então, a gente vai parar a aula por aqui. O que a gente vai fazer nas próximas aulas é extrapolar esse resultado para um ambiente com N componentes multipercurso, começando sempre usando a notação do livro, né? A primeira componente vai ser definida por esse índice I igual a 0. Então, o contador I vai de 0 até N maiúsculo menos 1. Se houver a componente direta, ela vai ser associada a esse I igual a 0. Caso contrário, o I igual a 0 é mais uma componente que chega, tá? Essa metade do envelope complexo do HB vai ser dado pela amplitude daquela componente, que a gente vai chamar de AI, é a função da posição e do tempo, do retardo. Dependendo do mecanismo de propagação, pode haver uma fase associada, por exemplo, como no caso da Terra plana, é a fase associada ao coeficiente de reflexão. Vai multiplicar por E elevado a menos J ômega tal, o ômega é a frequência da portadora, ômega C. Para não carregar a notação, vamos só chamar de ômega. E cada uma tem o seu retardo. E a gente está representando aqui por tal I. Esse retardo, basicamente, é a distância percorrida pela componente desde o transmissor até o receptor, dividida pela velocidade da luz. Então, você tem, chegando no receptor, réplicas atenuadas, defasadas e atrasadas do sinal transmitido. E esse é metade do envelope complexo, perdão, da sua resposta impulsional. Como envolve esse impulso, geralmente as convoluções são mais tranquilas. Por isso que geralmente é mais fácil você fazer a análise na banda base, utilizando o envelope complexo, ao invés de trabalhar com o sinal propriamente dito. É por causa desse impulso que o cálculo das convoluções fica mais tranquilo. E utilizando essa resposta, o envelope complexo da resposta impulsional, nós vamos tratar os problemas a partir da próxima aula. Alguém tem alguma pergunta? Ô, pessoal, todo mundo calado hoje? Não, são perguntas. Tá tranquilo? Então não se esqueça, metade do envelope complexo da resposta é impulso, cada componente vem com a sua amplitude, o seu defasamento e o seu retardo. Tem gente que não gosta de chamar de retardo, então você pode chamar de atraso. Pronto. Sua amplitude, seu defasamento e seu atraso. É a mesma coisa. E esse atraso, os retardos, a gente vai usar o símbolo tal para fazer essa representação. O tal é o tempo no referencial do receptor. É a mesma coisa que tempo, apenas deslocado, né? É para o referencial do receptor. Então, não havendo mais perguntas, eu parei aqui nessa transparência. Então, faltando poucos slides para concluir o curso, a gente se vê na próxima quinta-feira. Vou parar aqui a gravação.